A graça de Deus e o amor de Jesus Cristo sejam multiplicados em todos os corações que esperam no Senhor e que fazem do Senhor o seu caminho, que fazem do Senhor a sua vida e que experimentam a graça e a paz que excede todo entendimento. No livro de Mateus, no capítulo 19, Jesus fala sobre o divórcio, sobre o casamento e, acima de tudo, ele fala da única situação em que um casamento é desfeito. Só há uma situação para se desfazer um casamento. E nós pensamos no casamento como algo ritual ou religioso, mas o casamento é muito mais do que isto. Simboliza a união da igreja com Cristo, a união de Deus e os homens, a igreja como esposa e Deus como marido. Portanto, toda corrupção que há, toda campanha que há contra o casamento é uma campanha contra Deus, contra a sua doutrina, contra a realidade do seu espírito e da sua vida em cada um que crê. Mas vejamos o que Jesus ensinou. Devemos ouvir Jesus, não ensinamento humano ou religioso, ou opinião. O que Jesus diz é que é a verdade. Mateus 19, a partir do versículo 3, vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido como o Criador, desde o princípio, o fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Portanto, Jesus revela que o casamento é a união do homem e da mulher. E o casamento ocorre quando os dois se unem. Quando os dois se unem fisicamente, é que se cumpre a aliança. E a partir daquele momento é uma só carne. Isso é algo indissolúvel. E diante de Deus só há uma situação que pode desfazer esta aliança. Jesus diz no versículo 9. Nós recordamos que a pergunta do versículo 3 é se há algum motivo para repudiar a mulher ou a mulher repudiar o homem. Isto é, se há algum motivo para um rejeitar o outro ou para se separarem. Então Jesus explica que isso é uma coisa impossível, pois o homem e a mulher se tornam uma só carne. E que, na verdade, o homem pode separar, mas a vontade de Deus não é esta. E que o homem que está impedido de fazer a separação. Mas há um motivo, porque como o casamento é a unidade de Deus conosco, e nós estamos unidos como esposa e marido com Deus, só há um motivo também com Deus que nós podemos agir e também nos separarmos de Deus. Este é o motivo de, nos profetas, nos ensinamentos apóstolos, no Apocalipse, ter a grande prostituta, que simboliza aquele povo que era para ser de Deus, como único marido, mas se relaciona com outros espíritos, com outros nomes,
e buscam e recebem outros homens, vamos dizer assim. Portanto, isto quebra a aliança espiritual, pois Jesus disse que a igreja é por meio da nova e eterna aliança no seu sangue. Então nós fizemos um pacto, nós nos casamos com Jesus, de tal maneira que somos um com Ele. Não recebemos mais ninguém, fugimos de outros espíritos e só recebemos o Senhor como marido. E nós somos a Nova Jerusalém, a esposa do Cordeiro. Leiam no final de Apocalipse. Mas há um motivo, e muitos não compreendem isto, que rompe a aliança. Jesus disse, e este é o texto, no versículo 9. Eu, porém, vos digo, Jesus usa o mesmo padrão em todo o evangelho de Mateus. A lei de Moisés falava em carta de divórcio. Agora, o que Jesus diz é a lei, é a constituição para o reino do céu. Então, o que Jesus diz? Quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Portanto, há algo que destrói o casamento, que é o adultério. Isto é, ter relação com outra mulher ou a mulher ter relação com outro homem. Depois deste relacionamento, a aliança foi quebrada. Então, entra-se numa situação de prostituição. Assim, livre está o homem ou a mulher daqueles que cometeram o adultério, que deixaram a aliança, romperam a aliança. Por isso, nós que amamos a Deus e que recebemos Jesus, e com Ele nós fizemos uma nova e eterna aliança, não recebemos outros espíritos, a não ser o Espírito Santo. E nisto nós estamos firmes. Para quê? Para que, por meio desta aliança, nós crescemos, primeiramente como noiva, depois nós nos tornamos a esposa do Cordeiro. Lembramos que o Cordeiro e Deus são um, e será um conosco por toda a eternidade. Portanto, quem se casou deve vigiar. Para quê? Para que não haja traição, nem do homem, nem da mulher. Porque a traição é a única situação em que o casamento está desfeito e que libera os dois. Não há outro motivo, nem de temperamento, nem de qualquer outra situação para que se possa separar. Marido e mulher devem viver juntos até o fim de suas vidas, porque fizeram uma aliança, e essa aliança simboliza Jesus volta à criação. Deus criou homem e mulher, e a união dos dois é uma só carne. Quando Deus olha o marido e a mulher, Deus vê uma única pessoa. É uma violência muito grande dividir algo que é um. Se dividirmos algo que forma um só corpo, é uma violência. Os dois saem machucados. É por isso que a traição é uma violência muito grande. Provoca muita mágoa, muita dor e muito ressentimento, porque se dividiu aquilo que era o único corpo. Calculem a ferida que há nisto. Portanto, vamos ler Mateus 19 e ver o que Jesus ensina a respeito do casamento, para que nós não tenhamos em nosso coração nenhuma imaginação, nenhum sentimento de culpa, nenhum sentimento de que nós estamos errados em determinadas situações em que nós nos tornamos muitas vezes as vítimas. Que Deus, na sua infinita sabedoria, que o Espírito Santo, por sua graça, estejam nos ensinando conforme a sua doutrina. Lembre sempre o que vale o que Jesus disse. Eu, porém, vos digo. Lembre-se, o Deus Pai de Jesus, dos profetas, Ele mesmo, com a sua voz, disse, este meu filho amado, a Ele eu ouvi. Ouve Jesus e haverá uma grande libertação em sua vida. Fiquem na paz do Senhor e na alegria do Espírito Santo. Amém.